E a gente tentou idealizar o site de uma forma que para a gente acaba sendo um pouco curiosa, porque é muito engraçado as abordagens que a gente sempre viu, na verdade, né, Júlio? A gente sempre Sim. viu no mundo dos concursos, mas que eu acho que elevou um pouco meio que a popularização desse lance de coach para concurso, Aham. essa coisa toda, meio que pegou esse ponto e elevou um pouco. Que é o quê? É justamente a ideia de que para você ser concursado ou para mesmo para você estudar para concurso, você tem que ser algum tipo de super-humano, você tem que ser o cara que estuda 12 horas por dia, ou Super como gênio. justamente além de super gênio, um super gênio com super resistência, né? É, tu tem que vir de Krypton para passar em concurso, praticamente. Basicamente. E aí, isso sempre incomodou a gente, né? Mas a gente só começou a ter um olhar um pouco mais crítico para isso. Acredito que a gente já até era concursado, né? Sim. Porque a gente olhando, a gente meio que em retrospectiva, a gente via como isso por vezes pode ser até um pouco cruel, dependendo da pessoa que está estudando, porque Aham. algumas pessoas passam a impressão de que se você não estudar 8, 10 horas num dia, todos os dias, por quantos anos forem necessários, você não vai nem perto de ter uma chance, sabe? Sendo que isso não é a Né? realidade de todo mundo. Isso sempre incomodou a gente em alguma medida, mas eu acho que a gente só conseguiu ter uma ideia da proporção, né, de quanto isso pode ser prejudicial. Acho que a gente já deveria ser até concursado há algum tempo, porque aí a gente olhava para trás e via que, assim, a realidade que essas pessoas impõem para você estudar, para você ter uma chance de passar de concurso, é um negócio que, aplicando até a gente mesmo, não seria possível, sabe? Não. A gente não tinha condições de ficar estudando 10 horas num dia. E certamente, pelo menos 90% das pessoas também não vão ter, sabe? Sim. Não, não, Então, sem chance. a gente, esse foi um incômodo inicial que fez a gente pensar em fazer um projeto mais humano, né? Então, esse concurseiro que exigem por aí, que a gente se refere como o concurseiro tópico, né? Que é o cara Aham. que estuda 12 horas por dia, é o cara que já é super gênio, é o cara que já tem facilidade para qualquer matéria que ele vai começar a estudar, né? Que Sim. é basicamente isso que se incute na cabeça das pessoas. Quando, em verdade, é muito mais produtivo você acertar uma quantidade de horas sustentável, ou seja, que você consiga manter por um longo período de tempo, porque a gente sabe que o estudo para concurso ele é de médio a longo prazo, especialmente dependendo do concurso, uns mais, outros menos, mas que na grande maioria é um estudo de médio a longo prazo. Então, o ideal é que se tenha, né, uma carga horária, uma carga que você consiga sustentar por muito tempo. E aí, a gente também, né, Júnior, a gente não vai ser leviano e afirmar que uma pessoa que estuda, digamos, 1 hora por dia, com tanta qualidade quanto possível, vai, tem toda a chance de passar no concurso tão breve quanto uma pessoa que estuda 3 horas por dia com tanta qualidade quanto possível. Assim, matemática é uma Claro. ciência exata, sabe? A É, gente não, não não vai é. seja. Mas o Ser realista. importante é quantas horas é que você, primeiro, aproveite de toda a qualidade que você puder oferecer para o seu estudo, e a gente vai falar isso aqui incontáveis vezes no futuro, né? E o segundo, que seja uma carga que você consiga sustentar ao longo do tempo. Então, não adianta você querer colocar 5 horas por dia, sendo que você só vai estudar uma com qualidade. É o Na verdade, caso. você vai ter
São 4, né? Eu e o Diego, a gente fez o ensino médio, segundo grau, aí depende da idade que você tem, no mesmo lugar. E o nosso segundo grau, ele foi fraco. Não teve uma base muito grande e a gente não era conhecido por ser pessoas muito estudiosas, vamos dizer assim. A gente Não não eram estava as habituado. lâmpadas mais brilhantes do Não, lote. pode-se dizer assim, né? Quando a gente começou a estudar, a gente não tinha esse hábito de parar, sentar e ficar horas ali estudando. Então, assim, se a gente tentasse começar ali por essas 3 horas por dia, eu arrisco dizer que acho que a gente não ia aguentar um mês, isso ia desmotivar a gente ia parar depois. Olhando para trás hoje em dia, eu vejo que dava para a gente começar com um pouquinho mais até do que a gente fez na época. Mas eu lembro que a gente começou com uma média de uns 15 minutinhos de estudo por dia. Só que o negócio era a constância. Mais importante do que a quantidade de horas é a constância, né? A gente tem que conseguir fazer um cronograma que seja sustentável para a gente ali no médio e no longo prazo. Então é aquilo, se você tem 1 hora de forma realista que você consegue manter os estudos, é mais jogo você manter essa 1 hora com estudo de qualidade do que você tentar botar umas 3, 4 horas ali de forma surreal e simplesmente não conseguir manter isso aí depois. Lógico, se você pode até tentar ir aumentando aos poucos conforme você se acostuma ou conforme você às vezes acha algum outro tempo. Mas mais importante que a quantidade é a constância dos estudos. E eu acho curioso porque esse tipo de mensagem apelativa que algumas pessoas fazem, elas não se aplicariam a nenhuma outra área que não fosse estudo, né? Estudo assim, lato sensu. E eu te dou um exemplo, né? Ninguém argumentaria, né? Pelo menos ninguém que poderia ser levado a sério, que uma pessoa que vai treinar para a maratona comece correndo a distância de uma maratona no primeiro dia, É. sabe? Então, assim, são coisas que é só você pensar um pouquinho sobre ou jogar um pouco de luz sobre aquilo que está sendo falado e você Uhum. vê que não é bem por aí. Dá para você ir devagar no teu ritmo. É uma questão de mudança de hábito no longo prazo e de constância de estudos. Acho que assim, para mim é o principal. E dá para ir devagar, aumentando o ritmo aos pouquinhos mesmo também. Isso das 12 horas, 6 horas assim de cara, tu só vai se estrepar. Não tem necessidade É, disso. eu conheço, por exemplo, eu conheço defensores públicos aqui do Rio de Janeiro que, assim, indiscutivelmente é um concurso super disputado, super difícil, que falavam, olha, na minha época de estudo para defensor, o máximo que eu dispunha eram 2 horas por dia, sabe? Tudo bem, eu não passei tão rápido quanto quem estudava 4 ou 5, mas, assim, era tudo que eu podia fazer. E era ou eu aplicar essas 2 horas que eu tinha, ou Uhum. era desistir do meu sonho de ser defensor público. Se programa, começa devagar e começa de uma maneira que você consiga aplicar o seguinte raciocínio: qual é o tempo ideal que eu consigo separar para o meu estudo por dia e que eu consiga fazer isso até no meu pior dia? Ou seja, se você acordar hoje naquele dia péssimo, com mau humor, que você brigou com seu companheiro, com a sua companheira, que você teve problema no trabalho que você já tem, que você não dormiu direito, o conjunto de todas essas coisas que te atrapalharia, nesse dia hipotético, quanto você conseguiria estudar? Ah, Diego, acho que eu conseguiria estudar uma hora, no máximo, ou meia hora, que seja. Então, beleza. Então, bota como meta meia hora ou uma hora, sabe? O importante é uma quantidade inicial que você consiga manter até no seu pior dia. Não se preocupa se parecer que é pouco, nada disso. Se preocupe em primeiro construir a constância e depois a gente vai amplificando isso com as dicas que a gente vai lançar aqui também.